Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde. Pastor Mauro Alves chegando aqui para mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Trazendo mais um assunto aqui. Hoje é domingo aqui em Tupã, o tempo parece que está fechando para chuva. E eu estava aqui em casa aqui refletindo um pouco, resolvi fazer esse vídeo para trazer mais um assunto inédito aqui, não inédito nas escrituras, mas a forma com que eu vou explicar, o tipo de explicação que eu vou dar aqui. Eu acredito que talvez você não tenha ouvido essa explicação ainda. Nós vamos fazer com bastante embasamento. Esse tema que está passando aí, nós vamos rodar a vinheta. Daqui a pouco eu volto. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Você já ouviu falar esse assunto? Qual tipo de explicação que você teve? Vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Roda a vinheta. Maravilha. Estamos de volta aqui então para falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto bem relevante, bem emblemático, né? Que desperta curiosidade, como muitos e muitos assuntos da palavra de Deus. Eu quero ler dois textos aqui, na verdade, três textos na palavra de Deus, para a gente fazer uma análise. São textos intercambiáveis, né? Que estão paralelos, correlatos. Vamos ler primeiro um texto que está no livro do profeta Joel, no Antigo Testamento, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 22, vou estender até o versículo 29, vamos prestar bastante atenção para a gente poder entender o assunto. Ó. Joel capítulo 2, versículo 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Está falando de Jesus aqui. E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Isso aqui é muito importante entender, essa chuva, temporã e serôdia, porque elas tipificam exatamente o que eu vou explicar, o assunto que eu vou explicar, o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Presta bem atenção ó, no capítulo 2, versículo 23 de Joel. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Essas chuvas, em Israel, a perspectiva de chuva, ela acontece, ela é muito rara, a precipitação de chuva, e lá acontece exatamente duas vezes no ano. Né? A primeira é chamada de chuva temporã, que é quando eles ficam aguardando essa chuva cair, que é uma chuva um pouco mais branda, que é apenas para eles lançar a semente no campo. E depois eles esperam lá para o fim do ano, lá, que é 6 meses depois, eles ficam aguardando a chamada chuva serôdia, que é aquela chuva mais intensa, quando eles esperam a semente maturar para poder fazer a colheita. Então percebam que ele está citando dois tipos de chuva, né? A chuva que é mais branda, aquela chuva que cai em menor intensidade, que é a chuva temporã, e depois aquela que vem mais plena, né? Que é a chamada serôdia. Verso 24. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Isso aqui são elementos, óleo e mosto, são elementos essenciais na cesta básica do judeu, né? Versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e locusta e o pulgão e a oruga. Está falando aqui de tempos de prosperidade. O meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre.
Agora preste atenção no versículo 28 e 29, que faz parte da mesma perícope. E há de ser que depois, aqui já é um advérbio de tempo, né? Depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Observem que o depois está dizendo que é para um tempo mais distante, haverá um intervalo aqui, um advérbio de tempo aqui. Derramarei presta atenção nesse artigo definido, o meu espírito, artigo definido no singular, né? Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O que significa isso? O carro está falando de um todo. O carro, né? É a plenitude, o carro pleno. Ou a casa, por exemplo, a casa toda. Vamos ler um texto que está em paralelo aqui com esse texto que o apóstolo Pedro vai citar lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, naquele dia do derramamento lá do dia de Pentecostes, quando aconteceu lá o batismo, né? Eles falaram em outras línguas, a xenolalia, língua de nações. Então alguém começou a dizer que eles estavam embriagados. São galileus, né? Porque os galileus eram subjugados, desprezados. São galileus apenas. Então, essa confusão porque eles estão embriagados. Aí Pedro vai dar o discurso, no capítulo 2, versículo 14, olha o que Pedro vai dizer. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Observe que ele está mencionando o texto que nós lemos, de Joel. Nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, agora aqui tem um segredo. Joel, ele vai citar o artigo definido, né? O meu espírito. Aqui Pedro vai citar o artigo definido, só que no genitivo, ele não vai usar a palavra o, ele vai usar do meu espírito. Quem entende um pouquinho de gramática grega aqui sabe o que eu estou falando, ó. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, a palavra tu, grego, né? Tu, que é na verdade aqui, é um artigo definido, tu. É uma preposição, um artigo definido do genitivo. Do meu espírito, quer dizer, aqui não é a plenitude do espírito, é como a chuva temporã. Ela é precipitada em quantidade pequena. Por exemplo, do carro pode ser o banco, pode ser o pneu, pode ser o motor, pode ser o volante. O carro, aí já é o carro todo. Então aqui, ó, Pedro, no dia de Pentecostes, começou o derramamento do Espírito sobre toda a carne, em parte, como a chuva temporã. E nos últimos dias acontecerá, diz, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verso 18. Também a palavra tu, do grego aqui, do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Eu estou aqui, ó, o Novo Testamento grego, mostrar para vocês aqui, ó, o Novo Testamento grego, né? Tá aqui. E exatamente nesse texto aqui, o Novo Testamento grego, é a palavra tu, exatamente, né? A preposição tu, que mostra o artigo definido no genitivo, não um todo. Genitivo porque é proveniente de Deus, do meu espírito, né? Então preste atenção nisso daqui. Alguém pode questionar, o que é então toda a carne? Não é sobre os servos de Deus? Não, o versículo 18 deixa bem claro. Aí também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naquele dia, e profetizarão. Então quer dizer, essa toda a carne não é apenas os servos do Senhor. E também não são os ímpios. Eu vou mostrar para vocês o que é toda a carne. Agora, preste atenção, alguém questiona também, mas então, o que seria os vossos velhos terão som, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão? Isso daqui acontece durante o período do milênio, pela influência do Espírito sobre toda a carne. Então, durante o período do milênio, a morte acontecerá só de modo natural, né? Por causas naturais, de idade avançada,
Então, a pessoa que tem 70, 80 anos, 60, 70, 80 anos, ela poderá ainda ter sonhos, projetos de vida. Os vossos jovens, porque ela não vai morrer jovem, e os vossos jovens terão visões, não fala de visões espirituais, mas fala de projetos, planos, né? São pessoas aí com 40, 50 anos serão jovens e terão uma experiência, terão visões amplas de várias coisas. Agora, o que seria mesmo o derramamento do Espírito sobre toda a carne, então? Vamos ler um texto-chave em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala das ressurreições. Olha o que diz o versículo 39. Diz assim, ó. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes e a outra a carne das aves. É ao vivo aqui, então tem barulho aqui na rua, mas é assim mesmo. Observe, então. Então, toda a carne significa a carne dos homens, a carne dos animais, a carne dos peixes e a carne das aves. Durante o período do milênio, acontecerá o que diz lá em Isaías 65, né? 25, o lobo pastará com o cordeiro, o leão comerá palha como o boi, o jovem colocará a mão dentro da cova da serpente, porque pelo fato de que haverá derramamento do Espírito sobre toda a carne, a influência do Espírito Santo sobre toda a carne, os animais voltarão a ter aquele instinto lá do Éden. Então isso é derramamento do Espírito sobre toda a carne. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e vou ficando por aqui. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Se inscreva lá no meu canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Abraço a todos. Deus abençoe.